Você já imaginou como que foi quando o rei Davi entrou na cidade com a Arca da Aliança? Bem, aqui em 2 Samuel, no capítulo 6:16, diz assim: Enquanto a Arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor. Encheu-se de desprezo por ele. Bem, Mical era uma mulher que não tinha nenhum relacionamento com o Senhor. Assim, né, como seu pai, Saul, não conhecia Deus, né? Saul não tinha um relacionamento com Deus. Jonatas sabia quem era Deus. Saul não sabia quem era Deus, ele não respeitava Deus, né? Nós vemos a vida de Saul como era e nitidamente Mical também não, porque ela não entendeu o que Davi estava fazendo ali. Davi estava num momento de puro júbilo e adoração a Deus. Ali era a alma dele em puro regozijo, sabe? De estar trazendo a arca do Senhor de volta para casa. Depois de tanto tempo, ele estava trazendo a presença do Senhor de volta para casa. Ele estava num momento de pura adoração ao Senhor. Então, aqui, né, a gente fala, né, ela fala depois, né, no decorrer aqui, fala que ele estava, né, mostrando suas vergonhas. Gente, sabe qual que eram as vergonhas que Davi estava mostrando? A canela. A canela. Porque a roupa ia até o pé. Mas nele pular, ele mostrou a canela. Mas ele era o rei. Então, isso era o mesmo que Davi, que o presidente da república tivesse colocado um calção de corredor da São Silvestre e tivessem feito uma marcha para Jesus e o presidente da República tivesse vestido um calção da corrida São Silvestre e entrasse na cidade correndo na frente da marcha para Jesus. Era algo nesse nível. Seja lá qual fosse o presidente, entendeu? Assim, mas ele não estava nem aí. Ele estava adorando ao Senhor. Ele não estava se importando com mais nada, ele estava muito grato, ele estava muito feliz de trazer a presença do Senhor de volta para casa. Então, o Senhor, ele não, assim, o Senhor, ele não quer que a gente, quando chega os momentos de adorar a Ele, o Senhor, ele não quer que a gente fique sentadinho no banco, piedoso lá, sabe, com aquela carinha assim. O Senhor quer que a gente dê o nosso melhor para Ele na hora da adoração, entendeu? O Senhor, Ele quer que a gente coloque o nosso coração, rasgue o nosso coração diante dEle na hora da adoração, sabe? O Senhor quer que a gente seja livre na hora de adorar Ele. Ele não quer que a gente seja comedido. O Senhor não quer que a gente seja. O Senhor não quer de nós a hipocrisia respeitável de Mical.
sabe? Que seja, ai, o rei não pode fazer isso, que feio. Não, o Senhor quer que a gente dê o nosso melhor. Eu lembro, eu vim de uma igreja tradicional, em que não pode bater palma na hora do louvor. Respeito. Cada igreja tem o seu jeito, é por isso que eu não tô mais naquela igreja, porque eu gosto de bater palma, eu gosto de liberdade. Pra vocês terem uma ideia, na igreja que eu frequento, ela tem culto em vários horários, né? E no horário que eu vou, é mais tranquilo, assim, tem culto às 9, às 11 e às 6 da tarde. Normalmente eu vou no das 11. E daí eu sento numa fila que normalmente ninguém senta. E eu amo, porque daí eu posso erguer meu braço, eu posso abrir os meus braços, sabe? Que eu não vou bater em ninguém do lado. Porque na hora do louvor, eu posso me expressar do jeito que eu quiser, sabe? Eu posso ter o meu momento de adoração com o Senhor, sabe? E abrir os meus braços, eu ergo e eu ando para cá, e eu ando para lá, e eu adoro o Senhor. Meu momento de adoração é assim, sabe? Eu não consigo, no momento da adoração, ficar assim no banco. Eu tenho que erguer meu braço, eu tenho que abrir meu braço, e eu faço assim, e eu falo com o Senhor, e, sabe? Eu adoro o Senhor com o meu corpo inteiro, sabe? É a minha forma de adorar o Senhor aqui na minha casa, sabe? Eu tô aqui no meu momento com o Senhor, eu ando aqui em volta da minha cama, eu ergo meu braço, eu tô sozinha, eu ajoelho no chão, e eu, sabe? Eu amo ter o meu momento com liberdade com meu pai, sabe? Eu amo ter liberdade com meu pai. Se eu não tiver liberdade com meu pai, eu vou ter liberdade com quem? Sabe, se eu não tiver liberdade com o Espírito Santo, eu vou ter liberdade com quem? Aonde há o Espírito do Senhor, ali há a liberdade. O Senhor quer que a gente adore Ele em espírito e em verdade. O Senhor quer o nosso melhor, sabe? O Senhor quer que a gente dê o nosso melhor na hora da adoração, sem vergonha, sem reserva, tudo para Ele, sabe? Então, assim, sabe, no momento da adoração, o Senhor quer que a gente vai, sabe? Igual o rei Davi, o Senhor quer que a gente vá lá na frente da marcha lá, pulando e dançando na frente, louvando ao Senhor, pulando e dançando, sabe? Adorando o Senhor com todo o nosso ser. É isso que o Senhor espera de nós, sabe por quê? Porque é para Ele e Ele merece. O Senhor merece tudo de nós. O Senhor merece a nossa maior adoração. As pessoas ficam aquela briga besta na internet. Ah, esse louvor é de adoração. Ah, esse louvor não é de adoração. Ah, não, porque adoração é quando fala de Deus. Ah, esses hinos que não é mais de adoração, que fala de si próprio. Isso não é adoração. Isso é egocentrismo. Isso está falando de si próprio. Isso não é louvor. Isso é no seu, aquelas discussões idiotas. Perdão da palavra, mas é idiota. Porque o livro de Salmos é o cantor cristão, é a harpa cristã da época da Bíblia. E lá, os salmistas, eles rasgam o coração diante do Senhor. Tem salmos lá que fala de angústia, de dor. Como que não fala?
Como é que na adoração que nos hinos não fala de si próprio? É só olhar para o livro de Salmos. Tem dor, sim. Fala de si próprio, sim. Quantos salmos Davi fala de si próprio, das dores dele, das angústias dele, e no final ele fala: mas o Senhor é meu Salvador, mas Deus me livra, mas Deus é o meu Redentor, mas Deus me... E no final ele exalta o Senhor, no último versículo ele exalta o Senhor, depois de um salmo inteiro falando de dor. Então para com essa besteira de falar que adoração é só exaltando ao Senhor. Não é, não. Não é. Sabe quem disse isso? O homem. O homem disse isso. Deus nunca falou isso. Isso não é bíblico. Foi o homem que disse isso. Mais uma regra de homens. Uso e costume. E daí as pessoas vêm e falam que é algo que, sabe, uma regra de homens. Aí por isso que eu amo a Bíblia, porque quando a gente vai na Bíblia, a gente vê esses paradigmas sendo quebrados. Quando a gente vai para Salmos, a gente vê um monte de louvor lá, porque o livro de Salmo é louvores. Você olha lá, coro, primeira estrofe, segunda estrofe, era o louvor, era o cantor cristão da época. E lá tem muito louvor de gente que estava passando por dificuldade, por luta, por tristeza. Então, não, nem todo louvor é de honra a Deus, tem louvor de tristeza também. Tem sim. Porque a nossa vida não é só de adoração. Não é. Não é. Porque quando a gente derrama o nosso coração diante do Senhor, nós adoramos o Senhor com o nosso coração. Porque quando a gente chega diante do Senhor e rasga o nosso coração diante do Senhor, a gente está confiando ao Senhor o nosso coração. O nosso coração partido, nós estamos confiando ao Senhor para o Senhor cuidar do nosso coração. E o Senhor, Ele cuida do nosso coração. E isso é adorar o Senhor. Porque nós estamos confiando nele para cuidar do nosso coração partido, da nossa tristeza. Nós estamos honrando o Senhor com a nossa vida, confiando a nossa vida a Ele. Então não tem que falar algo sobre Ele exatamente. Não precisa. Porque quando nós damos a nossa vida para o Senhor cuidar, nós estamos honrando o nosso Senhor, porque nós estamos confiando nele para cuidar da nossa vida. Então, vamos adorar ao Senhor sempre que nós tivermos a oportunidade. E quando a gente fizer isso, vamos fazer com tudo o que a gente tiver, com todo o nosso ser, com todo, sabe, com tudo aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, com toda a nossa vontade, porque o Senhor, Ele é o merecedor. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe nosso dia, nossa vida, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.